Tudo bem com você? Bom, gravando durante o dia fica melhor, né? Para falar com você que me acompanha. A luz fica melhor, fica tudo melhor. Calor aqui no Rio de Janeiro, como sempre, né? Bom, trazer um assunto que a gente... A base, né, desse trabalho é sempre a reflexão, né? Seja técnica, seja moral. Cara, novamente vou tocar no assunto respeito entre artista marcial perante artista marcial, entre karateca e karateca, principalmente. Olha, não adianta você ter uma determinada postura que vai ser boa para o seu dojo e para você individualmente, né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, volto nos Gracie. Eu sempre detestei a postura dos Gracie, né? Sempre achei que estavam se colocando na sociedade de uma forma arrogante. Mas isso os próprios Gracie sempre tiveram a consciência de que ou as pessoas gostavam muito deles ou detestavam, né? Então, em se falando dessa coisa de você fazer pela sua arte marcial, não se engane, cara. Eu vou voltar nos Gracie, tá? Para não ficar sem pé nem cabeça. Não se engane que fazer por você, indo treinar semanalmente no teu dojo, você está fazendo pelo karatê. Não tá, foi por você. Ainda mais se você não tem nem interesse em dar aulas. Mas ainda que você tenha interesse em dar aulas ou seja um professor, né? Não adianta você apontar dedo para quem está aqui na internet falando de karatê, achando que você está fazendo muito mais porque você está na tua escola treinando no dojo, no dojo, né? No karatê. Não adianta. Isso é fazer pelo karatê? Cara, também, mas não é fazer tanto assim. Salvo se você dá aulas, mas mesmo assim, se você dá aulas para os seus alunos, né? E não passa uma consciência daquela arte marcial como uma arte marcial em si, e contrariamente a isso, você vende aquilo ali para os seus alunos e treina eles apenas com o aspecto esportivo, você pode estar até ajudando essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas que estão envolvidas com o aspecto esportivo, tá? Você pode estar ajudando. Mas não necessariamente você está ajudando o karatê em sua essência marcial, tá? Então, muita gente fala, mas para mim não tem isso. O karatê é um só, e tá claro, ele é um só. Mas ele é levado na vida das pessoas de acordo com o seu pensamento. E tem gente que vê o karatê como um esporte, e ponto. E quer lutar por aquela visão, alegando que aquela visão ali é a visão e a prática, sabe, a evolução daquela arte marcial. E não é. E bate o pé no chão dizendo que aquilo tudo que vocês veem essas pessoas fazendo em campeonatos vai ser super eficiente na rua. E muitas vezes não é. Volto a dizer, hoje o drama que os adeptos de jiu-jitsu estão vivendo é o drama que a gente já vivia na década de 90 com aquela coisa do karatê caminhar só para o esporte. E outras artes marciais também. Então, o que é ajudar o karatê? É refletir, é trabalhar de uma forma sincera, mas pública sim. Entendeu? E se você não tem cara para estar aqui na internet, não tem coragem, não tem traquejo para lidar com câmera, trabalhe no teu dojo, tá? Mas sem apontar dedos, entendeu? Para outros trabalhos que você não concorda. Sem apontar dedos para concepções distintas da sua. Porque o seu sensei não te ensinou daquela forma. Sim, mas outro sensei de outra pessoa pode ter ensinado outros valores que fizeram, né, e visões e tal sobre o karatê, que fizeram com que esse indivíduo, seja eu, seja quem for, tenha o karatê na vida delas, entendeu? Dessas pessoas, nas nossas vidas, de uma forma diferente da sua. Quando fala-se de união no karatê, né,
Muita gente fala, cara, nunca vai ter. Vai ter sempre esse duelo de vaidade. Falei, cara, tudo bem. Se a gente aceita que não vai mudar isso, a gente tem que aceitar que a arte não vai crescer, tá? Que vai ficar sempre em núcleos, sabe? Que terão sempre pessoas boicotadas, ridicularizadas, tá? E que não vai ter o mesmo futuro que determinadas artes marciais tiveram. Aí você pode vir com a alegação, mas quem disse que todo karateca quer essa projeção que você acha que todo mundo quer do karatê? E aí eu digo pra você, cara, não é querer que o karatê vire algo comercial. Não é isso que as pessoas precisam buscar. Porque o karatê-do, ele nunca vai ser, entendeu? Enquanto as pessoas forem acomodadas, comodistas, como é que se diz? Com aquela ânsia de que aprender coisas para ontem, não tem paciência e tal. O karatê não vai ter espaço numa sociedade corrida do jeito que a gente tem. Uma sociedade baseada em aparências. A sociedade carioca, por exemplo, ela é tão baseada em aparências que o cara me vê na rua, cara, ele não me vê assim com um karatê aqui, com uma faixa preta aqui na cintura, ele não vai dizer que eu sou. Entendeu? Faixa preta, profissional de karatê, não vai dizer. Entendeu? A velha guarda, por sua vez, muitos deles nos julgam, né? Falar pra caramba, isso aí é só a internet, faixa preta de teclado de computador. Quer dizer, cara, ninguém que apoia ninguém. E os poucos karatecas da antiga, veteranos, que se jogam na internet agora, se jogam agora, porque não faziam isso antes da pandemia, julgavam, né? Estão lá divulgando cursos, trechos de suas aulas, mas sabem julgar as pessoas que já estavam aqui, abrindo esse caminho. Não é? Aquele sensei lá do Japão, Pinto-san famoso. Cara, eu tenho que chegar e falar. Não, minha cabeça é a dele, a gente não pensa muito parecido, mas, embora ele tenha mudado bastante alguns pensamentos, ele era muito assim, só JK naquele tempo. Agora, ele é uma pessoa que ele já tinha o trabalho dele publicamente, cara. Ele foi um dos pioneiros aqui no YouTube para falar de karatê. Não tem problema nenhum de falar do cara, que o cara, que quem não conheça vai lá ver o canal dele, que cresça cada vez mais. Isso aqui não tem que ser uma competição comercial. Isso sim é que não tem que ser. Isso sim não é ajudar o karatê. Isso não ajuda o karatê. Eu quero que ele cresça, que o trabalho dele cresça, que a visão e concepção do Pinto-san cresça, que a concepção do Samir cresça, do Sensei Vinícius Antônio cresça, de todos eles. Porque estão todos falando de karatê. Por quê? Porque eu quero que a minha concepção também cresça, que ela seja captada, porque eu acredito que o pouco que eu tenho para contribuir com as pessoas, ele auxilia. Entendeu? Mas como eu estava falando inicialmente dos Grace, por exemplo, eu sempre detestei a postura deles, né? Sempre achei eles arrogantes. Então, antigamente, eu via vídeo de qualquer Grace falando, era um martírio, o cara aparecendo na televisão, puta, esse cara... Né? Porque pra mim, qual é a imagem? Pô, esses caras entraram de sola. E essa visão até hoje. Entraram de sola numa fase que todo mundo das artes marciais, inclusive o pessoal do karatê, né? Estava fragilizado, mais voltado para o esporte e não para lutas, né, reais, que porra, entram em outros aspectos, inclusive a luta a curta distância, o agarre, a contenção do agarre, é outra história, né? Então não estavam vivendo isso nenhum dos artistas marciais de nenhuma arte marcial, né? Então era antipático e tal. Hoje em dia, cara, eu tenho uma concepção de que, cara, continuam não concordando com como fizeram, né? E como sempre se colocavam, e ainda se colocam, teimando em querer vender como a melhor arte marcial, mais completa, etc. Discordo disso. Mas, cara, eu hoje consigo ver o Rickson Gracie falar, o Roger Gracie, o Renzo Gracie, qualquer Gracie falar, e prestar atenção no que o cara está falando, com relação à técnica e arte marcial que ele pratica e a visão de combate para a realidade. Ou seja, você separar a postura que eu discordo, tá? E a afirmação de que eles
né, colocam como melhor arte marcial, do profissional que está ali, da arte marcial e o valor que tem do jiu-jitsu brasileiro de modo geral. Eu sei separar, eu tenho maturidade para isso, mas tem gente, cara, que não vai ver ponto positivo nenhum nas minhas colocações, porque me odeia, entendeu? Detesta, é antipático a mim, porque, sabe? É antipático a minha pessoa, não gosta, né, de mim, no caso, porque não concorda, porque não viu aprender o karatê assim, esse cara está fazendo um movimento que não existe, cara, o cara não entende que são combinações técnicas ali, que eu estou botando, mas todas as técnicas, todos os movimentos, é tudo do karatê, cara, é tudo do Shotokan, ele existe. Mas você coloca de uma forma que parece Kung Fu, que parece Goju Ryu, cara, não interessa. O negócio, em primeiro lugar, você vê, entender a minha fala para ver que, olha, realmente, o que ele está falando é uma verdade. Está tudo ali. A técnica está toda ali. Entendeu? Está colocando, está explicando de onde está tirando cada técnica. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é você falar, não, realmente o que ele fala tem razão, o karatê pode ser usado dessa forma, pode ser compreendido dessa forma, mas eu não quero para mim. Eu sou mais aquela visão mais rígida, né? Minha visão é mais legal. Viva essa visão. O tradicional para mim, do jeito que eu aprendi, que meu sensei, é legal. Mas o problema é que ele pega a pedra e joga. Não separa. Eu não gosto da forma como esse Alan Franklin se coloca na internet. Eu não gosto que ele vá lá e assina sensei. Ele vai lá e assina sensei. Cara, o direito tem de não entender o que eu sempre quis dizer desde o início. Entendeu? Porque quando me atacaram, inclusive há pouco tempo atrás na internet, um dos argumentos entre os que eram antipáticos a mim e o meu caluniador, né, o me odeia de graça, que provavelmente vai ver esse vídeo aqui, ele está no meu canal só para dar dislike, né? Só que está com algum endereço que eu não sei quem é. Os caras falaram, não, ele agora diz que é terceiro dan, que pode, né, ser sensei. Se pode ser sensei é muito mais que isso e aquilo. Cara, eu sempre tive uma postura pacífica, educada com as pessoas, entendeu? Nunca me coloquei como rei da razão. Coloco a minha concepção. Se a minha firmeza e autoconfiança no que eu estou falando te incomoda, aí são outros 500. Entendeu? Mas sempre houve a simplicidade. Outra coisa, tem gente que fala, ele não aceita a opinião contrária. Não, não é isso. Agora é o seguinte, se você discutir comigo uma opinião contrária à minha, eu vou discutir contigo e discutir. Não tem necessariamente o sentido de discutir, brigar, discutir no sentido de se ofender, entendeu? Não é brigar, não é desentendimento, é discutir um assunto. Então eu vou discutir contigo com relação ao meu pensamento, eu vou defender ele com todos os argumentos possíveis, que fazem sentido na minha cabeça. Se isso para você é não aceitar a opinião dos outros, cara, posso aceitar que você tem essa ou aquela opinião, mas eu posso discordar, e se eu estiver conversando com você, discutindo contigo determinado assunto, eu vou defender o ponto de vista. Entendeu? Então tem gente que tem extrema dificuldade de aceitar que eu discuto o assunto que eu defendo, que eu acho que é normal. Eu acho que seria uma coisa assim, sem sentido, antiprofissional, escrota, se eu chegasse e falasse, né, a minha opinião, impondo, como determinados profissionais de karatê impõem a sua verdade absoluta como a verdade absoluta, e se eu xingasse a pessoa, mandasse para aquele lugar e assim vai. Nunca ouvi isso. Então por que eu não teria uma postura de professor? O sensei que eu digo é professor, não é mestre. Eu nunca me coloquei nem como mestre. Esse sensei que eu assim não é o mestre soberano do karatê. Não tem nada a ver. Entendeu? Mas infelizmente, com o tempo, continuaram, né? Felizmente continuaram os seguidores, os admiradores, inclusive o canal cresceu, as pessoas procuraram mais. Por outro lado, quem não gosta, né? Lá desde o início nunca gostou, nunca se abriu para entender o que eu estava falando e assim por diante, né? E teve gente que confundiu opiniões políticas, opiniões sobre o próprio karatê, que lá na frente viu um ponto ou outro que discordam, e
né, que eu discordo deles, eles de mim, e aí entraram no assunto e eu defendi, e a pessoa ficou pau da vida e quis me deletar, me bloquear. Teve gente que já me procurou querendo que eu passasse conhecimento, gente formada, na época, gente mais graduada que eu, tá? Queria que eu passasse conhecimento, que eu fosse sensei da pessoa. Quando eu topei e falei, ó, então vamos fazer assim, e aí eu vou fazer um esquema, obviamente, tá? Obviamente, porque aí o cara queria que eu passasse de uma forma detalhada e profissional, de sensei para aluno, que era o que ele queria se colocar, tá? Mesmo sendo graduado em outro sistema de karatê, e não queria que fosse remunerado. Porra, uma coisa é eu botar vídeos públicos aqui no YouTube, dar dicas, ó, pô, eu acho que isso é legal e tal. Outra coisa diferente é dirigir um treinamento de alguém, sabe, um programa de treinamento, sem que haja uma remuneração, porque eu vou parar meu tempo aqui. Eu até inclusive, fiquei de dar instruções gratuitas para uma menina lá de Portugal, né, que ela me pareceu um caso diferente. Ela não queria aprender uma metodologia minha, ela queria que eu desse uma força para ela com relação a conselhos, a dicas de como colocar a técnica tradicional, né, de um modo geral, e dava para fazer, né. Acabei deixando ela na mão, acabei que realmente me enrolei e não consegui procurá-la para colocar tais dicas, né, momentos em prática. Mas, cara, determinadas coisas assim que te pedem, cara, são trabalhos. Então você não pode ver tudo como favor. Entendeu? Pô, tudo bem, eu tô aqui tô parando um tempo aqui do meu dia, tá? Para gravar esse vídeo e postar na internet para as pessoas, com reflexões mais sobre essa parte moral do karatê. Cara, eu não tô ganhando nada, né? Não tô cobrando nada de ninguém. E aí sim eu tô fazendo pelo karatê de um modo geral. Agora sim, vai ter um momento que eu vou cobrar algum conhecimento que seja exclusivo meu. Um conhecimento que é fruto de uma busca minha, estuda aqui, estuda ali, repara aqui, repara ali, traz, né, para a minha realidade do meu treino pessoal. Entendeu? Não pode haver essa vilanização da remuneração pelo karatê. Aí a gente vai cair naquela velha história dessa divisão. É tanta divisão em todos os assuntos com relação ao karatê, que até isso não se deve viver do karatê, e sim viver para o karatê. Entendeu? E aí começa, não, o karatê não pode ser comercializado dessa forma. Cara, se eu encontrasse um motivo para o karatê não ser comercializado, seria um único motivo. O motivo seria o seguinte: é difícil você reunir 5 pessoas para você dar aulas, ou mesmo um indivíduo, e essas 5 ou esse um indivíduo, no caso de uma aula de um particular para alguém, aprender realmente o karatê. Ninguém pode garantir que vai conseguir ensinar. Você vai ensinar. Agora, que o outro vai aprender, ninguém pode. Né? Ninguém pode garantir que o outro vai aprender. Vai depender do outro. Tem coisas que eu só percebi depois da faixa preta, tem coisas que eu só percebi depois que eu vim treinar sozinho. Né? Aspectos técnicos, aspectos emocionais, até morais com relação ao universo do karatê. Então se engana muito aquele que acha que só indo semanalmente para o seu dojo, né, estando inserido num determinado grupo, que ele obrigatoriamente vai estar sempre se reunindo, que só assim ele participa do universo do karatê, só assim ele, de uma certa forma, ele está ali construindo tijolo por tijolo pelo karatê. Não, muitas vezes essa pessoa está fazendo por ela, às vezes pelos filhos, porque ele pode ensinar para os filhos, um valor moral que o karatê traga, e até mesmo técnico para a defesa. Agora, construindo de uma forma mais agressiva aqui fora no mundo real, e essa janela aqui, que é essa câmera, é um instrumento para isso, muitas vezes esse indivíduo não está fazendo isso e faz a diferença. Então não vamos desprezar o trabalho de ninguém, não vamos desprezar a ótica de ninguém dentro do karatê, não vamos desprezar nenhuma forma de manifestação do karatê. Por exemplo, eu não me identifico com o karatê esportivo, mas não é possível
que nada no karatê esportivo possa me ensinar. Nada dali tenha valor. Não. Não é? E assim vai, cara. Assim vai. Todos os professores que estão trabalhando na internet, expondo, desde os tradicionais aos que pensam também como fora da caixa, todos têm algo legal para passar. Pode ter o trabalho de alguém que a maioria das coisas discorda, mas alguma coisa ali vai te mostrar que, opa, legal. Porque o karatê se manifesta em cada mente, em cada corpo, de uma forma diferente. Entendeu? Então é normal que a gente nós venhamos a nos respeitar mutuamente, né? Porque não nos admirar, entendeu? E assim vai, né? Esse é o recado que eu queria deixar para você, sabe? Não deixa com que, não deixe, né? Melhor dizendo, com que as pessoas das outras artes marciais venham a desmerecer o karatê-do e venham a fazer você acreditar que a tua arte é inferior. Se baseando em acontecimentos dos anos 90, né, onde só a luta livre, o jiu-jitsu, o muay thai se enfrentaram, karatê, taekwondo, kung fu, sabe, aikido, tudo foi de fora e tal, que isso nada, sabe, já foi provado que não funcionam, que só assim essa... Se tudo que aconteceu naquela época fosse dentro de um panorama atual, ou seja, todo mundo sabe como é que é o jiu-jitsu, todo mundo sabe como é que são as opções de estratégia, né? Você acha mesmo que se aqueles desafios fossem com o panorama do mundo atual, todo mundo ia cair no Morotegai, a famosa baiana, aquela cinturada? Claro que não. Eu já vi lutas Shinzo Matiba Sensei, entre outros, de karatê e de outras artes marciais, conterem entradas, Anderson Silva. Tiveram que aprender? Tiveram que aprender para aquele ambiente, né? Mas muitos por aí, cara, que não são lutadores de MMA, não querem, porque você não ser lutador, não só de MMA, como até mesmo querer competir, não significa que você é um medroso, um cagão. Não, nada disso. Não tem nada disso. É opção de vida, tá? Você lutar lutas como o MMA, por exemplo, por mais que haja ali determinado grau de segurança e limite para né, não matar o outro ali, cara, é um desgaste físico. O corpo desses homens, quando estiverem mais velhos, vai cobrar. E nem todo mundo quer isso. Ah, mas ganha dinheiro pra caramba. Pô, você aprende uma arte marcial, tem que usar, tem que lutar. Não, nem todo mundo pensa assim. Nem todo mundo pensa assim. É um jeito que a gente tem que respeitar também. Entendeu? Infelizmente a gente vive uma sociedade muito corrida, as pessoas com a facilidade nos seus sofás, né? Com controle remoto, né? Tudo é assim mesmo. Quem quer praticar qualquer arte marcial não tem paciência, tem que aprender algo mais rápido, né? Então com isso muito se perde, né? Poucos vão ouvir, até os que gostam de mim, esse vídeo completo, vão ver e ouvir o que eu estou falando. Mas eu acredito nesse mundo que está aqui, ó. Nesse mundo que eu coloco aí dentro dessa janelinha, a qual eu estou me vendo, e vai ser postado no meu canal. Eu acredito nesse mundo de reflexões, de uma técnica que me traga segurança dentro do que eu acredito ser necessário e não necessariamente, tá? Acreditar em discurso de outros. Ah, mas você, para ficar bom, você tem que estar semanalmente treinando. Cada caso é um caso. Eu confio no que eu estou treinando. Se eu lutar com você, você também vai me acertar. Ai, eu não sou super-homem, eu não sou o rei do karatê, eu não estou dentro de uma tela de cinema. Mas eu também vou te acertar. Porque a gente sabe karatê. Entendeu? Então o karatê não é só defende, bate. Não, karatê é tudo isso aqui. Conversa, reflexão, estudo pessoal. Estudo pessoal envolve muito pensar. Tá, mas eu tô lá, eu segurei um soco aqui, pá, eu segurei a outro braço, entrei, ou porra, tirei aqui, pá, bati no
na junta dele, pá, mas já vou chutando embaixo, entro já aqui um Kagezuki, ou mesmo um Mawashi Zuki, Jodan, que eu, como eu já falei, eu prefiro o Kagezuki, você dando ele altura Jodan, ele é mais confortável, eu acho, do que assim. Né? Se o Mawashi Zuki fosse no mínimo assim, até entenderia, mas como é invertido, eu sei aplicar, mas eu não acho tão confortável. Né? Eu prefiro ele entrar um Kagezuki, Jodan. Né? Então, gente, isso é um estudo pessoal. Talvez você não tenha espaço para esse tipo de concepção diferenciada, do uso da mesma técnica que todo mundo aprende no dojo. Eu, particularmente, eu tinha altas conversas com o meu sensei, com o senpai, e eu digo, às vezes, alguns lances como esse, eu não tinha espaço, eu não sentia vontade, eu sabia que não iriam concordar. Então aquilo não ia dar. Eu não ia poder usar daquela forma a técnica, por exemplo, Kagezuki, né? Se eu já tivesse pensado naquele tempo de, olha, usar aqui, ó, altura ajudando, pum, na altura do rosto, pá. Não é assim, aí você tem que melhor aplicar o Mawashi, quer dizer, sabe? E é esse radicalismo que eu não tenho. Ah, se eu tô num canto, se eu quiser cair para Nekoashi, pá, né? Tô aqui, ó, tá, meto um dedo no olho, né? Um Keito, um Tekubi, ó, um dedo no olho, né? Ah, mas aí lembra mais Goju. Ah, por favor, é Shotokan, cara. Só que com outra concepção, com outro momento dele ali, entendeu? Ah, tá lá, cara, tá lá. Tá no Shotokan. Você não vai estar aplicando como geralmente os mestres Shotokan aplicam, mas a técnica é a mesma. A concepção diferenciada, talvez, mas é a mesma. Sabe? Defendeu, bateu, né? Entendeu? Opções de, tirou aqui um Tenagashi, como já expliquei, pá, entra uma Mawashi, Tsuyotoshi, vai encaixa aqui, ó, pum, defendeu um Nagashi, daí entra aqui um Myoko, vira de lado pro cara e pum. Você pensar, isso aqui não é fazer um gesto aqui sem saber colocar em prática, só porque você nunca me viu lutar. É isso que eu falo, cara, não interessa se você me viu ou não me viu lutar, se eu sou bom de verdade ou não. O que interessa é se esse pensamento, essa dica, essa reflexão que eu esteja trazendo em determinado momento vai lhe servir. Por quê? Porque esse trabalho aqui já fez pessoas pensarem, é mais de um caso, são vários casos. Pessoas virem falar comigo e falar, pô, você tem que fazer aquilo que você falou, deu certo. Então tem serventia. Pensa nisso. Hey!